Bom dia a todos. Com imensa satisfação que eu retorno aqui a Rio Preto. Já vim nesse meio tempo em algumas vezes, mas uma data me traz um registro muito bom, que é quando, há 12 anos atrás, aqui em Rio Preto, em março de 2000, iniciamos uma jornada de implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei foi promulgada em maio de 2000, e já em março aqui nós começamos a debater os pontos principais dos limites e condições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Passado 4 finais de mandato, com 12 anos, mas, portanto, 2000 foi um final de mandato, então estamos aqui no 4º período de final de mandato. De lá para cá, o que mudou? O que o Tribunal de Contas fez em relação a isso? O Tribunal de Contas acompanhou a lei, foi um dos primeiros estados, dos 27 da federação, que implantou, acreditou, orientou e implantou a sistemática de acompanhamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em agosto, outubro, já tínhamos emitido em torno de mais de 300 alertas, né? E, no final daquele ano, as contas dos gestores, muitos pelo artigo 42, foram julgados, recebendo pareceres desfavoráveis. Isso aí, indo um pouco mais à frente, nos anos de 2007 e 2008, ainda muitas contas de prefeitura ainda continuavam recebendo parecer desfavorável, não pelo desejo do Tribunal de Contas, mas por uma falta de observância aos limites, de boas práticas de condução da gestão fiscal. Em 2009, entre 2008, né, só fazendo um registro, mais da metade, 321 contas, receberam pareceres desfavoráveis. E dessas contas, que depois são remetidas para as câmaras, os senhores sabem muito bem disso, em torno de 20% eram reformadas. Portanto, 80% dos pareceres nossos emitidos foram confirmados. Isso significa o que, na prática? Hoje, aliás, inelegibilidade para exercer funções políticas. Bom, pois bem, e evoluímos. O Tribunal de Contas também acompanhou, também se modernizou, e é nesse ponto que eu vou, em particular, falar sobre a prestação de contas e dos alertas emitidos, suas consequências para os municípios, os pontos de atenção e finalizar, né, finalizar o que tem sido, como tem sido utilizado essas informações que são emitidas, principalmente para fins de transparência social. Então, nós vamos falar hoje aqui alguns pontos principais, não vou entrar em artigo, em citação, porque não é objetivo aqui. Isso, durante os 38 encontros técnicos, nós vamos debater isso. Vou falar o que representa o sistema Aldesp, seus pontos de atenção, prazo e conteúdo da prestação de contas do sistema Aldesp, alertas emitidos pelo sistema Aldesp, suas consequências, formas de acesso e consulta ao sistema e portal do cidadão no tribunal. Primeiramente, o que representa o sistema Aldesp? Dentro de um projeto idealizado no ano de 2003, do nosso plano diretor de informática, o sistema Aldesp é o sistema principal responsável pela captação, pelo recebimento de informações das entidades municipais. Nós temos mais de 1.700 entidades municipais que prestam contas ao Tribunal de Contas por meio desse sistema. Ele é o principal responsável, além do recebimento da prestação de contas anual, mas também do recebimento mensal dos informes sobre a gestão fiscal, sobre ensino, saúde, os limites e condições da Lei de Responsabilidade e ordem cronológica, sobre os quais, além de receber, emite alertas aos gestores políticos. E também o sistema Aldesp é uma das principais fontes de informação do portal do cidadão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É um formato, um portal do cidadão, para quem não conhece, é bom conhecer, porque temos todos
que nós fazemos, que nós recebemos de informações, alerta que emitimos, relatórios de instrução de um processo que nós denominamos acessório de acompanhamento da gestão fiscal, onde tem todos os limites, mais de 18 pontos de controles de limites e condições da lei de responsabilidade, limite constitucional do ensino, limite do Fundeb, aplicação até do Fundef do exercício anterior, tem alguns municípios que ainda têm, saúde e ordem cronológica. E aqui eu vou abrir um parênteses, qual a importância desse alerta no cenário, no cenário jurídico, em termos de consequência. Esses alertas já têm sido recebidos pelo Tribunal Regional Eleitoral como ato que evidencia o dolo na configuração de ato doloso e insanável, aliás, perdão, de ato doloso. Insanável depende do ponto que vai ser levado, vai ser discutido, receber uma decisão desfavorável, mas significa o alerta configura o dolo, a intenção, simplesmente pelo fato de ter sido alertado e ter ignorado, não ter feito nenhum procedimento para voltar àquele limite, para cumprir aquele limite ou aquela condição da legislação sobre o qual o gestor foi alertado. Agora, eu poderia até falar, né, mas isso daqui eu passo para a minha firma ou para o meu secretário. Isso não tem sido aceito mais. Recentemente, agora em novembro, um mandato, aliás, uma candidatura foi negada e foi até julgado com essa consequência de configurar um ato doloso. Em alguns casos, tem algumas teses que, não aplicar no ensino, isso é uma falha sanável. Há discussões, mas não tem sido aceito, não. Vamos lá. Então, o sistema Aldesp é o principal responsável pelas informações das entidades municipais, das prefeituras, das câmaras, das suas fundações, autarquias, dos seus fundos e autarquias de previdência. Quando isso acontece? Nós temos um prazo mensal, então, mensalmente, temos prestações de contas sendo feitas, mensalmente. Balancetes contábeis da contabilidade têm sido mandado mensalmente para nós. Bimestralmente, recebemos dados de publicação dos relatórios e demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trimestralmente, os dados, informações, documentos referentes à publicação do ensino e documentos do ensino, atas, pareceres dos conselhos do CACS, do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Quadrimestralmente, recebemos dados de publicação, agora que mudou, da saúde, né, suas atas e seus pareceres, e, anualmente, recebemos mapa de precatórios, relatório de atividades, concessões bancárias, remuneração de agentes políticos, informações e peças de planejamento. Então, vejam bem que a nossa relação de prestação, com a relação de prestação de contas das entidades municipais para o Tribunal de Contas acontece em vários períodos, mensalmente, bimestralmente, quadrimestralmente e anualmente. Agora, sim, o descumprimento dessa prestação, dessa relação de troca de informações, de prestação de contas, qual que é a consequência? Pela falta ou pelas incorreções na prestação de contas ao sistema Aldesp. O principal deles é o bloqueio do recibo de prestação de contas anual, cuja consequência, cujo efeito resulta na impossibilidade de assinar ou continuar a receber transferências voluntárias ou receber recursos de convênios. Essa é uma das consequências, é uma sanção institucional para o município, não agrada ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas quer ter essa troca de informação para exercer sua competência constitucional de acompanhar a execução fiscal e alertar na condição de apresentar situações ou tendências desfavoráveis ao cumprimento da lei de responsabilidade, ou do ensino, ou da saúde, ou da ordem cronológica, ou, enfim, fatos que possam comprometer o cumprimento dos programas e das ações governamentais. E
também a aplicação de multas, que varia até 2.000 UFESP. Hoje, na UFESP de hoje, daria em torno de 36 mil, quase 37 mil reais. Tem sido aplicado em alguns casos, alguns não, retifico, em certos casos, não são poucos, tem sido aplicado multas, e essas multas podem ser aplicadas até mensalmente, porque a nossa relação de troca de informações é mensal, né? Cabe até registrar que a pagamento da multa é responsabilidade pessoal, não é para tirar do caixa da prefeitura, não é para a prefeitura, é para a figura do gestor. E essa aplicação de multas não é somente pelo recebimento da informação, pela falta de receber a informação, é também pelo conteúdo. Nós temos dentro do sistema a aplicação de mais de 100 regras de validação que permitem aferir a qualidade da informação. Até pela falta de qualidade, não basta só cumprir, tem que cumprir bem, né, com informação fidedigna, informação boa. Temos aplicado também multas em relação à falta de qualidade da informação. É um ponto de atenção, por isso é importante ter uma equipe boa, ter uma equipe dedicada, uma estruturação, né, técnica nesses setores. Eu sei que a situação dos municípios não é fácil, né? Os salários, geralmente, que se pode pagar não são altos, mas é um desafio a ser superado. Afinal de contas, quem se lança a esse cargo sabe que vai enfrentar desafios. Um desafio é esse, é ter uma estrutura administrativa compatível a uma boa condução da máquina administrativa. Em termos de alertas, isso aqui é um fato assim, bastante interessante, assim, importante, considero. Até o levantamento do mês de setembro de 2012, hoje, esse ano é o último ano de mandato, todos sabem, lógico, né? Em 2 pontos principais eu chamo a atenção. O cumprimento do artigo 42, que vai ser discorrido logo mais. Temos 816 alertas. Significa que 816 entidades, entre prefeituras e câmaras, não cumpriram, aliás, apresentam tendência de descumprimento do artigo 42. O que significa isso? É um ponto muito forte para reprovar as contas. Temos uma grande probabilidade, até dezembro, se isso se confirmar, de emitir mais de 80% de pareceres desfavoráveis nas contas entre prefeituras e câmaras. E também da despesa com o pessoal no ano eleitoral, dos 180 dias de mandato. Um pouco em menor número, 683 alertas em relação ao mês de setembro de 2012. Prefeitos reeleitos, né, são pontos de atenção, né, no fechamento desse exercício. Temos alguns dias aí, mas é importante que se tome pé, com certeza deve ter tomado pé, porque desde junho nós estamos emitindo alertas em cima desse ponto, e desde junho a situação não tem sido muito modificada, não, né? Se hoje fôssemos avaliar o cumprimento do artigo 212, por exemplo, do cumprimento do 25% na educação, 106 prefeituras já receberiam, não cumpriram o limite mínimo de aplicação no artigo 212. E 101 prefeituras não aplicaram 95% dos recursos do Fundeb, 95% dos recursos recebidos do Fundeb. Então, teríamos aí 101 prefeituras nessa situação. Isso até setembro de 2012. Significa que aqui, só nesses pontos, 20% das prefeituras já receberiam parecer desfavorável, e isso tem confirmado desde a implantação do projeto Aldeste, desde 2008. Os números aqui alertados têm se confirmado na prestação de contas anual e na finalização do relatório de contas. É um ponto, nós estamos aqui alertando, né, como um parceiro da entidade, um parceiro do município. É um ponto de atenção a ser observado, e esses alertas ficam disponíveis para o gestor dentro do sistema, né? Ficam disponíveis de 2 formas. Uma pelo sistema, um técnico, certo? Há um técnico dentro de cada entidade municipal,
da Prefeitura ou da Câmara, ou de outra indireta, que tem acesso a esses relatórios, a esses alertas. O sistema obriga a mensalmente ter essa visualização. Então, tem condições, ou até tenho uma sugestão, uma recomendação, que mensalmente veja como que está a situação da gestão fiscal em relação ao cumprimento da lei de responsabilidade, em relação ao cumprimento do ensino, da saúde, que mensalmente, aliás, bimestralmente, trimestralmente, quadrimestralmente, nós tiramos uma análise e isso pelo sistema emitido automaticamente para os gestores, aliás, dentro do sistema. A previsão para o ano que vem, dentro do procedimento de gestão estratégica do tribunal, é que esses alertas sejam emitidos diretamente a uma forma de contato do prefeito. Nós vamos pedir para cadastrar e mandar esses alertas diretamente por uma forma de contato, e-mail preferencialmente para o próprio prefeito ou presidente da Câmara, encaminhar para a Câmara Municipal e também para o Ministério Público. É o próximo passo nosso. E, finalizando, né, essas informações também elas ficam disponíveis no portal do cidadão. Todas as informações que nós emitimos, como relatórios de discussão, relatórios de alerta, nós deixamos disponível no portal do cidadão, né? O portal do cidadão foi idealizado sobre o formato de dados abertos, então é fácil de utilização. Esse portal tem sido de utilização pela Controladoria Geral da União, pelo Ministério da Previdência, por entidades civis, associação de base, e pelo próprio cidadão. Assim, é o nosso papel em relação à transparência e controle social. Desde 2008, nós estamos deixando disponível na rede mundial, né, de forma aberta, as informações dos 644 municípios, desde receitas, despesas, alertas, a nota de empenho, né, e, recentemente, estatísticas que nós elaboramos recentemente, nós vimos que tem sido utilizado até, em alguns casos, para operações de investigação. Quem tem que ter medo disso apenas não estou falando que alguém aqui, jamais, não é acusando ninguém, mas, né, só quem faz o uso ilícito da máquina administrativa, mas tem sido utilizado como forma, inclusive, de transparência e controle social. E, até parafraseando, plagiando o conselheiro mais tradicional, o doutor Antônio Roque Cittadini, em Barueri, em Alphaville, no primeiro congresso, ele relatou que o gestor, o mandatário, ele entra e os sonhos são muitos, né? Os sonhos são muitos, mas o dinheiro é pouco. O sonho é maior que o dinheiro, né? Mas, finalizando, tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. E esse alguém são os senhores, é o papel dos senhores. Agradeço muito a participação, estamos aqui à disposição na Divisão de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e agradeço muito aqui a participação. Muito obrigado.